esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Chocolate com Pimenta, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E o capítulo de hoje está imperdível, Danilo vai descobrir que o Tonico é o seu filho. Vamos ao vídeo. Guilherme e Peixoto estão conversando. Guilherme de Soldado. Eu que aceitei fazer a denúncia que você me pediu com os termos legais e sem pedir dinheiro adiantado. Peixoto diz eu sou muito agradecido. Guilherme diz eu te tratei com honestidade, soldado. Agora, por favor, seja honesto comigo também. Vamos, conte tudo o que sabe. Peixoto diz eu sempre fui um capacho para a senhorita Olga. Todos sabem, isso não é de hoje, mas eu fiz tudo por amor. Vamos começar desde o começo. Lembra-se do baile de formatura? Bom, isso já faz muito tempo. Guilherme diz que lembra e o Peixoto diz o baile que jogaram tinta verde na Aninha. Lembra-se? Guilherme se recorda e diz como eu poderia esquecer. A Aninha sempre culpou o Danilo, sempre achou que foi ele que mandou jogar tinta verde nela só para se livrar dela. E o Peixoto diz, pois fui eu que joguei. Guilherme diz o quê? Guilherme fica chocado e o Peixoto diz, eu preciso contar, eu vou contar. Peixoto diz para o Guilherme que foi a Olga que mandou ele ir falar com a primeira-dama, com a Bárbara, e fazer tudo o que a Bárbara mandasse, e que a Bárbara mandou ele jogar tinta verde na Aninha. Guilherme fica chocado com tamanha revelação. E diz, não tem vergonha, soldado? E o Peixoto diz, eu sinto vergonha todos os dias, mas é mais forte do que eu. Eu não consigo desobedecer a senhorita Olga. Ela que mandou. Guilherme diz, a Olga só vai te respeitar quando você mostrar para ela que é um homem e não um covarde. Vamos comigo agora, vamos contar tudo. E o Peixoto diz que pro Danilo não, porque senão ele apanha. E o Guilherme diz que o Peixoto vai contar tudo. É pra Aninha. E leva o Peixoto até o sítio. Peixoto vai morrendo de medo, enquanto no sítio todos estão animados fabricando os bombons com pimenta. Guilherme e os soldados chegam no sítio. Timóteo vai ver quem é ao escutar o barulho do carro. E diz, eu pensava que era o Conde Klaus. Ele disse que ia expulsar nós do sítio. Guilherme diz, bom, eu vim falar com a Aninha. Guilherme entra e a Aninha diz sentir o cheirinho de chocolate de longe, né? Guilherme diz que sim, mas que tem um assunto sério para falar com a Aninha em particular. Aninha estranha o Peixoto estar com o Guilherme e diz que não tem segredos com ninguém. Guilherme diz que gostaria de falar a sós, sim, com a Aninha. Aninha diz que a Márcia vai junto. Aninha, Márcia, Peixoto e Guilherme vão ali do lado de fora da casa para conversar a sós. Peixoto tenta desistir, mas o Guilherme o segura e diz para o Peixoto contar tudo o que sabe. Peixoto diz, dona Ana Francisca, lembra naquele baile que lhe jogaram tinta verde? E a Aninha diz, como eu poderia esquecer? Peixoto diz, claro. Eu sei que todo esse tempo a senhora ficou pensando que tinha sido o Danilo. E a Aninha diz, eu sei que foi ele. Sim, porque o Danilo tinha um bom motivo para me ver longe dele, fugir de certa responsabilidade, se ver livre de mim. E o Peixoto diz, eu sou mesmo um asno, devo confessar. Porque eu mantive esse segredo? Eu fui tão burro que eu não percebi que, graças a esse segredo, eu deixei o caminho livre para a senhorita Olga. E a Aninha diz, segredo? Que segredo? E o Peixoto diz, fui eu que joguei tinta verde na senhora. A Aninha fica chocada e diz, mas por que? Você tinha algo contra mim? Por que você fez isso? E a Márcia diz, mas eu vou chamar o Timóteo, mas ele vai te dar uma surra. Guilherme diz, não, Márcia, deixa ele contar tudo. E o Peixoto diz que foi a Olga. E a Aninha diz, a Olga, sempre a Olga. E o Peixoto diz, não, a Olga mandou eu procurar a dona Bárbara e fazer tudo o que ela mandasse. Foi a dona Bárbara que mandou jogar tinta verde em cima da senhora. A Aninha se emociona e diz, o Danilo não teve nada a ver com isso? E o Peixoto diz, não, o Danilo estava viajando. A dona Bárbara forjou um telefonema dos pais do Danilo para ele sair da cidade. Guilherme diz, o Danilo só voltou em cima da hora do baile, Aninha. E vestiu-se
para encontrar você. Aninha chora e se recorda do momento em que jogaram a tinta verde nela. Aninha diz, mas se não foi ele, por que ele não me defendeu? E o Guilherme diz, eu estava lá, eu vi, Aninha. O Danilo levou o maior susto. E quando você saiu correndo, ele foi atrás de você. Aninha se recorda do momento em que ela encontrou o Ludovico em frente ao baile. Guilherme diz, quando o Danilo chegou na rua, ele não te encontrou. Aninha diz, eu encontrei o meninão, o Ludovico, no carro. E ele me levou embora dali. Guilherme diz, e no dia seguinte estourou a história que você ia se casar com o velho Ludovico. Como você acha que o Danilo se sentiu, Aninha? E a Aninha diz, eu só me casei porque eu achei que o Danilo queria se ver livre de mim. E a Márcia diz, bem, você tá pensando no que eu tô pensando? E a Aninha diz, eu acho que sim, eu acho que sim. E a Márcia disse, essa Bárbara armou tudo, ela mentiu também do resto. Guilherme diz, resto? Qual é o resto da história, Aninha? E a Márcia diz, ou você conta, ou eu conto. Aninha diz, Guilherme, o Tonico é filho do Danilo. Guilherme fica chocado. Guilherme diz, o Tonico filho do Danilo. Aninha diz, sim. Guilherme, chocado, diz, por que você não disse isso para o Danilo? E a Aninha diz, eu tentei, mas quando eu fui falar com ele, eu encontrei a dona Bárbara e ela me disse que o Danilo estava viajando. Eu não tive saída, eu contei tudo para ela. E ela me convenceu para esperar até o dia do baile de formatura para contar toda a verdade para o Danilo. E a Márcia diz, quando ela levou tinta verde nas fuças, bem, ela achava que era um plano do Danilo para não assumir o filho. Guilherme diz, Aninha, o Danilo jamais faria isso. Aninha chora. Então você só aceitou casar com o velho Ludovico para dar um nome para o seu filho? E Aninha diz, sim. Foi só por isso, Guilherme. Eu nunca pensei em dinheiro. Eu só pensava no meu filho que ia nascer sem pai. Guilherme diz, você tem que contar tudo para o Danilo agora. E a Aninha diz, Guilherme, eu já contei diversas vezes para a dona Bárbara e ela me garantiu que o Danilo sabe que o Tonico é filho dele. E a Márcia diz, a Bárbara, aquela víbora, mandou jogar tinta verde em você. É claro que ela também mentiu todas essas vezes. Aqui, você vai lá agora lá, bota a Bárbara na parede e eu vou junto. Logo em seguida, Aninha vai avisar a todos do sítio que ela vai para a cidade com o Guilherme e com a Márcia e que o Guilherme vai dirigindo o carro do Ludovico. Enquanto na casa da Bárbara, ela está conversando com a Estelinha enquanto penteia a peruca. Guilherme leva a Aninha e Márcia até em frente à casa do Danilo. Guilherme pergunta se a Aninha quer que ele entre junto. Aninha agradece e diz que não, que vai conversar com a Bárbara apenas com a Márcia junto. Elas chegam em frente à casa, bate na porta e a Bárbara manda a Venúzia dizer que ela não está. Márcia ouve a voz da Bárbara e diz que vai entrar porque sabe que a Bárbara está. Danilo ouve a voz da Aninha e da Márcia e estranha de Sansão. Vieram falar com a minha tia? Danilo, intrigado de Sansão, eu vou ouvir a conversa delas. O que será que elas querem com a minha tia? Danilo ficou ouvindo a conversa delas. Enquanto isso, a Bárbara fica furiosa e diz, o que vocês querem aqui? E a Aninha diz, eu já sei de tudo. Eu já sei de tudo. Soldado Peixoto contou tudo. Foi você que mandou jogar tinta verde em mim naquele baile. Danilo fica chocado ao ouvir aquilo. E a Bárbara diz, cala a boca, eu mato aquele soldado, eu mato ele. E a Márcia diz, não adianta mentir, o Peixoto confessou tudo, tintim por tintim. Você. E a Bárbara fica furiosa. Aninha diz, a senhora fingiu ser minha amiga, mandou até fazer um vestido para ir ao baile. E o Danilo continuou ouvindo a conversa delas. Aninha diz, eu acreditei na sua amizade, acreditei que a senhora tinha contado toda a verdade para o Danilo. E a Bárbara diz, eu disse. E a Aninha disse, a senhora disse que eu estava esperando um filho dele. A senhora disse que o Tonico é filho do Danilo.
Nisso, Danilo desce as escadas chocado e diz: o quê? O Tonico é meu filho? Aninha se dá por conta que realmente o Danilo não sabia de nada. Danilo chora e a Aninha diz: é isso mesmo, Danilo. O Tonico é seu filho. E eu sempre tive certeza que você sabia. E o Danilo diz: eu sempre gostei daquele garoto, sempre gostei dele. Mas você nunca me disse nada, Aninha. E a Aninha diz: porque eu acreditava que a sua tia tinha te avisado. E eu achei até que você tinha mandado me jogar em tinta verde naquele baile para se livrar da responsabilidade. Eu saí correndo de noite e encontrei o meninão. Eu estava desesperada. Eu estava tão desesperada. Ter um filho sem pai, Danilo. Aninha lembra do Ludovico. Danilo diz: por que você nunca tocou no assunto comigo? E a Aninha diz: eu tentei tocar várias vezes. Você parecia fugir. Parecia não querer falar no caso, Danilo. Mas eu dizia para ela punhar as cartas na mesa, bem, mas ela não queria te magoar, achava que era assim, orgulho de homem, de não querer assumir que errou. E que depois, com o casamento, com o tempo, você ia assumir o Tonico como pai. Danilo diz o quê? Tinha medo de me magoar, pensou que eu tinha jogado tinta verde, te abandonado grávida e ainda pensava em mim, Aninha. Aninha diz: eu nunca mais consegui confiar em você, não inteiramente, Danilo. Eu até aceitei casar com você, mas a minha confiança era tão frágil que quando me disseram que você estava envolvido no golpe para tomar o dinheiro da fábrica, eu acreditei. Danilo diz: você sempre dizia que eu fugia da responsabilidade, mas eu não conseguia entender. Danilo, furioso, olha para a Bárbara e diz: titia, essa história é verdade, hein? Danilo grita. E a Bárbara, chorando, diz: tudo que eu fiz foi pelo teu bem. Essa menina não passava de uma caipira, Danilo. Você ia casar com a Olga. E quando ela voltou, rica, eu continuei mantendo a mentira. Porque eu pensei que se você descobrisse, você ia me odiar. Danilo, arrasado, dizia: eu sempre te chamei de golpista. Aninha diz: agora você já sabe de toda a verdade, Danilo. Mas o sangue sempre falou mais forte, porque o Tonico sempre te amou. Danilo, chorando, dizia: eu amo muito aquele menino, muito. Aninha chora e diz: agora que você já sabe de tudo, Danilo. Eu não tenho mais nada a dizer. Danilo fica em choque. Aninha diz: adeus, Danilo, adeus. Aninha e Márcia saem da casa do Danilo. Danilo fica lá travado em choque. Elas entram no carro do Guilherme, com o Guilherme, e o Guilherme as leva para o sítio. Danilo sai correndo atrás da Aninha e vê o Guilherme levando elas para o sítio. Danilo grita, mas a Aninha não ouve. A Aninha chega no sítio com a Márcia, as duas entram abraçadas e o Guilherme volta para a cidade a pé. Tonico mostra o primeiro bombom que acabou de ficar pronto. Aninha chora. E o Tonico diz: mamãe está chorando pelo bombom? Aninha diz: não, meu filho. E corre para o quarto. Aninha fica pensando no momento em que ela disse não no altar para o Danilo. Sorri, diz: o Danilo não sabia de nada. Não sabia de nada. Aninha fica feliz ao descobrir que o Danilo não sabia de absolutamente nada. Enquanto isso, o Danilo está lá no escritório do Guilherme esperando. Assim que o Guilherme chega, o Danilo diz: eu vi você levando a Aninha de carro. Você sabia de tudo? E o Guilherme diz: eu descobri hoje pelo soldado Peixoto. E fui falar tudo para a Aninha. E o Danilo tinha que ter contado para mim que sou seu amigo. E o Danilo disse que o Guilherme errou. E o Guilherme disse que estava de relações cortadas com o Danilo. Que estão brigados. E o Danilo: vamos parar com essa briga boba. Tinha que ter me contado, meu amigo. E o Guilherme diz: eu sou justo. A Aninha foi a mais prejudicada, ela precisava saber primeiro. Danilo diz: Guilherme, a Aninha nunca foi uma golpista. Nunca. Eu sempre desconfiei e joguei isso na cara dela todos esses anos. E ela só se casou com o dono da fábrica para proteger o filho que ela estava esperando, o meu filho. O que eu faço agora? Que impressão ela deve ter de mim? Claro que ela devia ter dito não no altar para mim,
Como que ela ia confiar em mim? Se eu nunca chamei o meu filho de filho. Guilherme diz que se o Danilo quiser corrigir os erros dele, só há uma alternativa. Danilo diz, eu vou agora falar com ela. Ela pode bater a porta na minha cara, mas eu vou falar com ela. Danilo corre para ir no carro, para ir falar com a Aninha. A Olga vê o Danilo e diz, ai Danilo, vamos experimentar o seu terno. Danilo nem olha para a Olga, entra no carro e sai. A Olga fica furiosa, o Peixoto olha e diz, levou tapa, senhorita Olga. E a Olga diz, calha a boca, verme. E o Peixoto diz, minha sobremesa favorita é arroz doce. Não esqueça disso para quando nos casarmos. A Olga fica furiosa, enquanto o Danilo chega no sítio, gente. E aí o Timóteo, mas que isso? Vai atropelar as galinhas. Danilo desce do carro correndo. Aninha ouve, olha pela janela e diz, Danilo. E nisso o Tunico sai da casa ao ver o Danilo ali. Tunico corre e abraça forte o Danilo. Danilo diz, Tunico, meu filho. Meu filho. Danilo chora muito. Vó Carme, Dai e Timóteo, que estão ali em frente, choram. Também ficam emocionados ao verem o Danilo chorando abraçado no Tunico e chamando de filho. Danilo diz, eu te peço perdão, meu filho, porque eu nunca soube ser seu pai. Tunico diz, Danilo, eu sempre quis que você fosse o meu pai. Danilo sorri. E nisso a Aninha chega correndo e diz, Danilo, não põe histórias na cabeça do Tunico. Danilo se dá por conta e diz, é verdade, sua mãe está certa. E o Tunico diz, que histórias? E o Danilo diz, depois eu te explico isso tudo. Agora, Aninha, eu preciso conversar com você a sós. Aninha diz que ele pode falar ali em frente à família dela, que ela não tem segredos com ninguém. Danilo diz, Aninha, eu estou sofrendo muito com todo esse tempo que eu perdi, que nós perdemos, Aninha. Enquanto no quarto Dona Mocinha vê que o Danilo está ali conversando com a Aninha e diz para o tio Margarido que vai ver o que está acontecendo e depois volta e conta. Dona Mocinha chega ali, ouve a Aninha e o Danilo conversarem. Danilo diz, Aninha, você disse não para mim no altar, não faz tanto tempo assim, eu fiquei com ódio, porque eu não sabia o motivo que você tinha para desconfiar de mim. Aninha diz, agora você sabe que eu tinha um motivo. E olha para o Tunico, Danilo diz, eu sei, agora eu sei. Sei que nunca conversamos sobre o Tunico, que você pensou que eu tinha mandado jogar aquela tinta verde em você, você achou que eu tinha fugido da minha responsabilidade. E a avó Carmen, o que ela era de pensar, você nunca veio procurar ela, para dar satisfação? Danilo diz, eu sentia raiva dela. Quando ela se casou com o dono da fábrica, eu pensei que ela estava dando golpe do baú. Eu tentei esquecer, mas eu nunca consegui te perdoar, nunca. Aninha diz, e nem eu. Por isso que, no fundo, eu continuei desconfiando de você, por isso que eu disse não no altar. Danilo diz, vamos esquecer as mágoas, porque temos o Tunico, que é a coisa mais importante. E, Tunico, depois eu te explico o que está acontecendo. Tunico diz, não precisa de muita explicação não, tá? Eu também gosto muito de você. Abraça forte o Danilo. Aninha chora. Danilo chorando diz, vamos seguir a nossa vida adiante. Case comigo. Aninha diz que precisa pensar. E a Dona Mocinha diz, pensar? Eu passei anos da minha vida ouvindo você chorar pelo Danilo, ainda tem que pensar. Agora não há mais mentira entre vocês. E a Márcia diz, desde que chegou na cidade de trança. E a avó Carmen diz aqui, ó, Aninha, se você não casar com o Danilo agora, eu esqueço que você é mulher feita, ele deu umas palmadas. Aninha sorri. E o Miguel diz, Danilo, todos sabem que a Aninha ama você e se você desconfia da nossa amizade, saiba que somos apenas amigos. A Aninha nunca te esqueceu, ela te ama. Aninha olha para o Danilo e o Danilo diz, você tem que pensar no quê, Aninha? E a Aninha diz, Danilo, eu aceito casar com você. Danilo diz, ufa, e beija a Aninha. Logo em seguida, Aninha e Danilo vão na cozinha e a Aninha diz, esse é o primeiro bombom em formato de chocolate. E dá para o Danilo experimentar. O Danilo adora e beija a Aninha. Eles estão muito felizes finalmente. E depois Danilo diz para Aninha que vai preparar tudo para o casamento deles. E a Aninha diz, sabe que eu não posso morar na casa da sua tia. Danilo diz, eu nem pediria isso para você. Eu vou alugar uma casa para nós morar, Aninha. Para nós três. Eu, você e o nosso filho vamos ser felizes.
Aninha diz que não quer casar na igreja. Danilo diz que vão casar como a Aninha quiser. Vão fazer uma festa apenas para as famílias. Aninha e Danilo se beijam enquanto Tonico fica os observando felizes. Danilo chega em casa furioso e a Bárbara está lá, emburrada na mesa, após ser desmascarada. E o Vivaldo pergunta o que está acontecendo. E a Estelinha diz que a Aninha foi brigar com a Bárbara. Vivaldo pergunta o porquê o Danilo chegou tão tarde. Danilo diz: eu tenho coisas mais importantes para fazer, que as minhas malas. Vai para o quarto fazer as malas. Vivaldo corre atrás do Danilo e pergunta o que aconteceu. Danilo diz para o Vivaldo perguntar para a Bárbara. Danilo vai se despedir da Estelinha e a Bárbara diz: você vai aonde? E o Danilo diz: longe de você. E a Bárbara diz: tudo o que eu fiz foi pensando no seu bem. E o Danilo diz: foi uma mentira muito grave, fez eu sofrer por muitos anos, eu nunca vou te perdoar. E o Vivaldo diz: o que está acontecendo? E o Danilo diz: tirem da cabeça que eu vou casar com a Olga, porque eu não vou. E o Vivaldo diz: você vai sim, eu preciso do dinheiro para minha campanha. E o Danilo diz: esqueça a campanha, pense na sua família, na sua filha. E saiba que enquanto se preocupa com eleitores, essa casa está virando um ninho de víboras. Danilo sai furioso. Guilherme chega em casa e conta para todos o que aconteceu, que o Danilo descobriu que o Tonico é seu filho e que a Aninha descobriu que foi o Peixoto que jogou tinta verde nela a mando da Bárbara. Sebastião ouve tudo e corre contar para Olga e diz para Olga que com certeza o Danilo vai lá para romper o compromisso com ela. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês acharam, hein? Muita coisa acontecendo. Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.